Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. A aula de hoje será a aula sobre relações ecológicas. Dando continuidade ao tema ecologia, nós vamos abordar, na sequência, os seguintes itens das relações ecológicas. Então, as relações ecológicas em biologia, elas são categorizadas em duas categorias: relações harmônicas e relações desarmônicas. As relações harmônicas também são chamadas de relações positivas, onde pelo menos uma das espécies sai ganhando nesse processo. Já nas relações negativas, pelo menos uma das espécies sai perdendo e a outra sai ganhando. Aqui nós temos as principais relações ecológicas que nós vamos abordar na aula de hoje. Dentro das relações harmônicas, nós temos as intraespecíficas, que são entre os indivíduos da mesma espécie, categorizadas em sociedade e a colônia. E também nós temos as relações interespecíficas harmônicas, que são entre indivíduos de espécies diferentes. E aí nós temos a seguinte listinha: mutualismo, protocooperação, inquilinismo e o comensalismo. Do outro lado, temos as relações desarmônicas, intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, competição e o canibalismo, e as relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, desarmônicas, amensalismo, predatismo, parasitismo e a competição. Vamos agora falar um pouco sobre cada uma dessas relações ecológicas. Primeiramente, as relações harmônicas intraespecíficas. Como você pode observar, o primeiro exemplo é a sociedade. O que é definido como sendo uma sociedade? A sociedade em biologia ela é definida como uma organização de vários indivíduos de uma mesma espécie, uma dada população, onde esses indivíduos vão se relacionar basicamente com uma finalidade, que é ter e estar em uma ação conjunta. Todos esses indivíduos vão estar divididos em uma divisão internacional do trabalho, aquilo que a gente chama de casta. Cada um tem uma função. O exemplo disso, nós temos a sociedade das abelhas, a sociedade dos cupins, a sociedade das formigas. Cada um tem uma categoria: rainha, operárias, os zangões. Juntos são mais fortes. Relação ganha-ganha. Outra relação que nós temos na sequência é a relação ecológica chamada de colônia. Já na colônia, também nós temos uma população, só que esses indivíduos eles vão se agrupar formando uma unidade anatômica. E essas colônias elas podem ser categorizadas em colônias de bactérias, colônias de fungos, colônias dos recifes de corais e por aí adiante. Forma a unidade anatômica, essa população chega à categorização de colônia. Vamos agora falar sobre uma outra relação harmônica chamada de mutualismo. No mutualismo é uma relação harmônica interespecífica, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Nessa relação, a gente costuma afirmar que no mutualismo é uma relação ganha-ganha. Um não vive sem o outro, é uma relação de dependência. Dentro desse exemplo, nós temos os líquens, que são formados por algas, mas basicamente, essas algas elas vão interagir com os fungos, é uma relação ganha-ganha. Nós temos as micorrizas, que são as raízes de plantas mais fungos, o tubo digestivo dos ruminantes com os protozoários, os micro-organismos,
as bactérias e as raízes de leguminosas, como soja, feijão, milho, e os protozoários e os cupins. Todas essas relações são relações mutualísticas. Uma outra relação também bem interessante que nós temos é a chamada de protocooperação. Também é relação ganha-ganha, positivo-positivo, só que já não é mais uma relação de dependência. É uma relação bilateral, onde ambos se beneficiam e um pode viver sem o outro. Aí a gente tem alguns exemplares na sequência. O caranguejo eremita, com as anêmonas do mar, o pássaro palito e o crocodilo, o anu e o gado, e os insetos polinizadores e as plantas. É uma relação ganha-ganha, mas já não há mais uma dependência como havia no mutualismo. Uma outra relação também, na sequência, chamada de harmônica interespecífica, é o chamado de inquilinismo. Inquilinismo vem de inquilino, que significa moradia. No inquilinismo é uma relação unilateral, onde apenas uma espécie sai se beneficiando e a outra não ganha nem perde. No inquilinismo nós podemos ter como exemplo o pepino do mar com os peixes, né? O pepino do mar ele é um animal marinho que dentro dele pode morar alguns peixes de graça. Não há um prejuízo para o pepino do mar, apenas um benefício para os peixes. Uma outra relação de inquilinismo também é a relação entre as orquídeas e as bromélias, que é um caso particular de inquilinismo de plantas que nós vamos chamá-los de epifitismo. Outra relação muito importante é o comensalismo. O comensalismo também é chamado de carniceiros, são os come-restos, come-sobras. É uma relação unilateral onde um indivíduo sai ganhando também. Só que nessa relação a gente tem vários exemplos. O exemplo clássico é o tubarão e o peixe rêmora. Próximo do lado do tubarão existe um peixinho que come os restos de alimento da sua boca, que é o peixe rêmora. Então ele se aproveita, né? Ele tem esses benefícios se alimentando de resíduos próprios da boca do tubarão. É uma relação comensal, come restos. A relação também das hienas, né? Quando elas comem restos de alimentos, também os urubus, são relações comensais positivas. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar das relações desarmônicas. As relações desarmônicas, pelo menos uma das espécies sai perdendo nesse tipo de relação e a outra sai ganhando. Dentro das relações desarmônicas, nós temos as relações intraespecíficas entre indivíduos de uma mesma espécie. O primeiro exemplo que nós temos aqui agora é a competição. Os indivíduos podem competir entre si por 3 finalidades principais. Primeiro, eles vão competir por busca de território. Eles querem ter o melhor espaço. O melhor espaço vai traduzir em melhores recursos alimentares. Então, a alimentação é um outro motivo que leva a essas espécies competirem. E o último é a reprodução. Tá? A reprodução é muito importante porque ela que vai dar continuidade às espécies. Existem as competições entre os ursos, entre as onças, entre os leões, visando de fato, né, garantir a continuidade da espécie, mas apenas um sai ganhando, então é uma relação desarmônica. A segunda relação na sequência é o chamado de canibalismo. Também é uma relação intraespecífica entre indivíduos de uma mesma espécie. Dentro do canibalismo, nós temos o exemplo principal, que é o exemplo das aranhas, em especial a viúva negra. A viúva negra, quando vai se reproduzir com o macho, acidentalmente ela mata esse macho, e quando ela mata esse macho, ao final do processo da cópula, ela acaba comendo esse macho. Justamente, esse macho serve de alimento para a deposição dos ovos da fêmea. Então, um ganha, um perde. Então, no canibalismo, um ser come o outro. Outra relação desarmônica na sequência é a interespecífica chamada de
amensalismo. O amensalismo também pode ser chamado de antibiose. Nesse tipo de relação, a gente pode dizer que uma espécie vai inibir o crescimento de uma outra espécie. Uma espécie não vai ter um ganho, mas também não vai ter um prejuízo, e uma outra espécie vai ter apenas o prejuízo. Quando a gente fala de amensalismo, nós temos dois exemplos principais na natureza. Um é o fenômeno da maré vermelha, que é quando ocorre uma proliferação excessiva de algas. Essas algas vão produzir toxinas e essas toxinas, por sua vez, elas vão acabar inibindo o crescimento de uma determinada espécie. E isso é um amensalismo. Outra forma de amensalismo é a relação dos antibióticos, a antibiose. A bactéria e o fungo. O fungo produz toxinas que vão inibir o crescimento bacteriano. É uma relação de antibiótico-antibiose. Nessa relação também é uma relação negativa. Na sequência, nós temos uma outra relação negativa que é chamada de predatismo. No predatismo existe uma relação desarmônica que vai ser entre a presa e o predador. O predador ganha porque ele é mais forte e a presa perde porque ela é mais fraca. O exemplo, o leão e o veado. O leão é mais forte, então ele vai, na sua oportunidade, predar o veado. É uma relação de predatismo. Uma outra relação também é a relação chamada de parasitismo. Já no parasitismo é uma relação desarmônica entre um parasita e o hospedeiro. O parasita ganha porque ele se aproveita do hospedeiro, E esse parasita ele pode ser, por exemplo, uma lombriga, uma giardia, uma ameba. São elementos, seres que se alojam dentro dos outros em prol de alguma vantagem. Um ser parasitário. A última relação que nós temos na sequência agora é a competição. Mas, novamente, sim, porque a competição ela pode acontecer tanto entre indivíduos de espécies diferentes, como indivíduos da mesma espécie. Aqui a gente tem a competição entre indivíduos de espécie diferente. Como exemplo, nós temos a competição entre uma onça e um jacaré, uma cobra, e um jacaré. É uma competição entre indivíduos de espécie diferente. Só que nessa competição agora, eles só vão competir por hábitat e competir também por recursos alimentares, não sendo mais por reprodução. Beleza? Bem, pessoal, agora nós vamos praticar um pouco das relações ecológicas e uma questão que eu trouxe aqui para vocês muito importante também, uma questão da Faculdade de São Paulo, bem atual, do ano de 2023. Vou ler aí para vocês e nós vamos discutir. É possível inferir que temos ao menos 250 vezes mais micro-organismos do que a célula em nosso corpo, interagindo em complexos sistemas que denominamos de microbioma. Mas o que significa esse termo? O mapeamento da distribuição de germes, principalmente bactérias nos órgãos e sistemas que apontam, existem padrões, ou seja, há uma interdependência entre o ser humano e a sua flora. Então ele falou em interdependência, o item 1, envolvendo mecanismos celulares e enzimáticos. Sem nosso microbioma, não sobreviveríamos. Nossa saúde pode ser afetada se houver um desequilíbrio desse microbioma conosco, pela contaminação por micro-organismos invasores que podem sobrepujar a nossa microbiota natural. Estando diante dos passos iniciais na descoberta desse impressionante ecossistema, sabemos que algumas doenças estão relacionadas com desequilíbrio nessa interação, a chamada de disbiose. Mas ainda não sabemos como manipular a flora para tratar de determinadas doenças humanas. Isso é um texto da Folha de São Paulo de 2022. No excerto, os trechos sublinhados em 1
2 e 3 referem-se, respectivamente, à interação ecológica entre diferentes espécies de organismos, denominados. Resposta correta é a letra A, tá? É a letra A por quê? Porque ele fala numa relação de interdependência ser humano e flora. Então, o ser humano e uma flora intestinal, existe uma relação mutualística. Nós precisamos, dos micro-organismos da nossa flora intestinal funcionando. Uma relação mutualística. Quando ele fala em micro-organismo invasor poder sobrepujar a nossa microbiota, quer dizer que esse invasor ele vai competir com a nossa microbiota. Então, o segundo exemplo seria a competição. E o terceiro, ele fala de algumas doenças que estão relacionadas ao desequilíbrio dessa interação biológica. Se vai causar um desequilíbrio, é uma relação de parasitismo. Portanto, resposta correta dessa questão é a letra A. Senhores, dando prosseguimento e finalizando nossa aula de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos. Falamos um pouco sobre as principais relações ecológicas. Mais dúvidas, procurem aí os monitores. Desde já agradeço mais uma vez. Aguardo vocês. Até a próxima. Valeu!